Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na presença de Deus nesta noite? Louvado seja Ele nesse lugar, a honra e a glória seja dada a nosso Deus que está aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu já quero nessa noite agradecer a Deus, primeiramente por estar aqui neste lugar, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Quero agradecer aí ao missionário, nosso irmão Williams, que me fez esse convite para estar aqui nesse lugar. Aleluia. Foi outros dias, mas não deu certo, Mas hoje é o dia, irmãos? Glória a Deus. Tudo no tempo de Deus, tudo na hora de Deus. Deus, Ele sabe todas as coisas, Pastor Wellington, não é isso? Agradeço, por estar aqui nesta noite. Que Deus venha abençoar grandemente a vida do pastor neste lugar. Então, nessa noite, nós vamos adorar o Senhor, invocar o nome dEle. Hoje é dia de culto, de missões, e louvado seja o Senhor. Deus está presente neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, irmãos, e se o Senhor está nesse lugar, grandes coisas vão acontecer em nossas vidas. Aleluia. Não importa a quantia de pessoas, mas sabemos que Deus, Ele já está presente. A palavra do Senhor, ela nos diz desta maneira: onde há dois, três, reunidos falando no nome do Senhor, lá Deus está presente, aleluia. Deus se faz presente no lugar onde as pessoas estão invocando o seu nome, onde as pessoas estão desejando que Ele venha tocar em suas vidas, onde as pessoas estão querendo ouvir a palavra do Senhor, onde as pessoas estão com o coração alegre de estar na presença de Deus. Sabe quando Davi expressa aquela palavra dizendo: alegrei-me quando estivemos na casa do Senhor, Quando eu vou na casa do Senhor adorar, quando eu vou na casa do Senhor exaltar Ele, eu me alegro, meu coração se alegra. Aleluia. Por mais que muitos nestes momentos não estão aqui, mas nós estamos, porque nós queremos adorar, porque nós queremos invocar o nome do Senhor. Nós queremos que Deus habita no nosso ser, no nosso coração. Aleluia. Antes de entrarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração, e você levante as tuas mãos nesta noite. Louvado seja Deus. E quando você levanta as tuas mãos, nós vamos clamar ao Senhor, Deus do céu, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus todo-poderoso, meu Deus, aquele que está nesse lugar, aquele que opera milagres e maravilhas. Que nessa noite o Senhor venha habitar o nosso coração, que nessa noite o Senhor venha mover a tua presença neste lugar, que as nossas vidas sejam tocadas pela tua presença. Que nessa noite barreira caia por terra, que nesta noite muralha venha cair por terra, mas que o teu nome venha a ser glorificado, que o teu nome venha a ser adorado neste lugar. Pai, nós rendemos graça a Ti, por nós já estamos Te louvando neste lugar. Eu te peço nessa noite, Deus, que o Senhor venha habitar no meio da Tua igreja, que nós venhamos ser impactados pela presença do Teu Espírito neste lugar. Ah, Deus querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, eu quero te pedir nesta noite, meu Senhor, que o Senhor possa agora lançar por terra, meu Pai, tudo aquilo, meu Deus, que vem ao contrário a este lugar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, mas que neste lugar, a Tua presença, ela venha a ser real, meu Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, em nome do Senhor, eu te agradeço, amém? Olha, irmãos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, lá no livro do Evangelho, segundo escreveu João, o capítulo 4, e o versículo 35 da palavra do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 35 da palavra de Deus, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse lugar. Aleluia. O nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. João, no capítulo 4, versículo 35. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pontos contrários, diga amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor que vem nos dizer: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita?
Eu, porém, lhe digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Para que se alegrem no mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe. E eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalham e vocês aproveitam o trabalho deles. Amém? Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Deus, nós te damos graça. Neste momento, eis aqui a tua palavra. Eu te peço, Pai, a direção, a sabedoria, o entendimento e o discernimento, Senhor, do teu Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, né? Vamos meditar na palavra do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu já trago essa mensagem, irmãos, em João, no capítulo 4, versículo 35, certamente nós sabemos que a palavra de Deus, Jesus estava ali trazendo uma mensagem depois que ele fez uma obra na vida da mulher samaritana. Sabemos que aquela mulher samaritana, ela tinha problemas, né? Porque talvez aquela mulher desejasse buscar o Senhor, tivesse um desejo de buscar a Deus, só que havia uma barreira que o impedia, porque ali naquele momento os samaritanos, eles não se davam bem com aquele povo judeu. Talvez eles queriam ir para Jerusalém buscar, eles queriam ir para o templo adorar, mas aquela barreira o impedia eles de chegarem até Jerusalém para buscar o Senhor. E enquanto isso, irmãos, aquelas pessoas sofriam porque acreditavam que não tinham como buscar a Deus, não sabiam como adorar o Senhor. Aleluia. Mas Jesus, ele quebrou aquele protocolo, aquela grande barreira, quando se aproximou da mulher samaritana naquele poço. Aleluia. E ali o Senhor falou que não precisava aquela mulher ir até Jerusalém para adorar, porque o tempo já havia chegado, que todos poderiam adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. A partir daquele momento, aquela mulher, ela poderia adorar a Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu caminho, enquanto ela caminhava, no lugar em que ela estivesse, ela poderia adorar o Senhor, porque aquele era o tempo de buscar a Deus. Já havia chegado o momento de buscar o Senhor, porque o Senhor, Jesus, ele estava ali. Aleluia. Então aquelas pessoas não queriam, mas tinham que buscar a Deus em qualquer lugar, irmãos. Então Jesus falou para aquela mulher que ela poderia buscar em qualquer lugar. A buscar o Senhor lá no seu quarto, enquanto estava ajoelhada, porque o Senhor ia ouvir sua oração. O Senhor ia ouvir o clamor de qualquer pessoa a partir daquele momento que buscasse a Ele. Aleluia. Agora, quando eu me vejo com esta palavra, como o tema, uma chamada de urgência, sabemos que hoje nós vivemos um momento já de urgência, né? Sabemos que nós já temos que anunciar a palavra de Deus com urgência, porque os dias já estão próximos. Sabemos que Jesus, ele já está às portas para buscar os seus escolhidos, para buscar a sua igreja. Então nós já temos que anunciar a palavra do Senhor para as pessoas, porque o tempo já está se esgotando. A porta da graça, ela já está se fechando. Hoje o evangelho, ele já vem como uma urgência para as pessoas, tanto para nós que servimos a Deus, para nós nos consertar. Se nós temos alguns erros, algumas falhas, nós já temos que nos consertar as nossas vidas para que nós venhamos esperar o dia do Senhor. Eis que estou à porta, o Senhor lhe fala, Jesus já está para vir buscar a sua igreja. Então, tanto para os crentes, que nós venhamos nos preparar mais, mas para aqueles que estão lá fora, que nós possamos levar a palavra para aquelas pessoas com urgência, porque já não há mais tempo para brincar,
Já não há mais tempo de esperar, aleluia, o ano que vem, ou o ano de 2027, ou o ano de 2026 que ainda vem. Não, esse é o tempo de nós anunciarmos a palavra. Aleluia. Jesus estava falando que o campo estava ali, já era tempo da colheita. Já era tempo de semear a palavra, porque já estava maduro. Aleluia. Jesus está falando para mim e para você, nesta noite, que nós temos que anunciar a palavra. Não devemos mais nos calar, não devemos mais nos intimidar. Aleluia. Eis o mundo, eis a grande seara, está aí. Muitas pessoas que ainda não conhecem, até mesmo conhecem, mas não servem. Conhece, mas não quer buscar, não quer se entregar. Por quê? Porque está com o coração duro para buscar a Deus. Aleluia. E quando essa palavra me vem, irmãos, uma palavra de urgência, esta palavra me leva até o profeta Jonas. E eu quero falar nessa noite da história de Jonas, o profeta, o qual Deus chamou para anunciar a palavra, aleluia, para aquele povo de Nínive. Quando a palavra de Deus, ela diz assim, aleluia, ao profeta Jonas, ele diz, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amatai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quando o Senhor ordena a Jonas para levar a palavra dele a Nínive, era porque Nínive já estava se perdendo. Era porque Deus estava para destruir aquele povo por causa da maldade que eles estavam cometendo. A injustiça na cidade de Nínive já estava cheirando ali mal aos narinas do Senhor. Deus estava contemplando a maldade daquele povo. Então o que acontece? Deus iria destruir aquele povo se aquele povo não se arrependesse dos seus pecados. Aleluia! E quando o Senhor levanta o profeta Jonas para ir naquele lugar, para anunciar a palavra para um povo que estava se perdendo, para um povo que estava destruído pela iniquidade, pelo pecado, pela injustiça, pela maldade do seu coração. Quando eu olho para aquele povo de Nínive, nós vamos ver que é como o tempo de hoje. Nós estamos vivendo tempos assim. Aleluia. As pessoas são maus, são injustas. Nós estamos vivendo um tempo em que a nação, a maldade que está sobre este mundo, já está cheirando, né? Aos narinas do Senhor, os cheiros, ao ponto de Deus já vir buscar a sua igreja, já destruir o mundo por causa da maldade. Aleluia. Era assim que estava aquele povo, irmãos. E quando Deus diz para Jonas para ir pregar a palavra naquele povo, porque assim, Deus ele não vai destruir uma pessoa, Deus ele não vai fazer algo contra uma nação antes de enviar um profeta para falar para aquela pessoa, para aquela nação. Certamente Deus, primeiramente, ele vai avisar, ele vai enviar alguém. Se aquela pessoa, se aquela nação não der ouvido ao Senhor, aí vem o juízo de Deus. E hoje nós vemos a palavra de Deus sendo pregado em todos os cantos do mundo, sendo levado a palavra do Senhor. Por mais que muitos países não aceitem, mas eles já ouviram falar. Já ouviram falar da palavra de Deus. Já ouviram falar que Jesus é o caminho? Já ouviram falar que Jesus é vida? Eles já ouviram falar. Por mais que ele não aceite a palavra do Senhor, mas o mundo está sendo, irmãos, está tendo conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus enviou aquele profeta se acovardou, não queria pregar para Nínive. Por que ele não queria pregar? Porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. A maldade que aquele povo estava cometendo, a maldade que aquele povo estava fazendo, ele diz assim, poxa, não é justo este povo mau que pratica a maldade,
e Deus venha ter misericórdia dele. Só que ele não sabia, irmãos, que o Senhor, ele é misericordioso. Aleluia! Deus, ele é misericordioso com as pessoas. Jesus, ele veio para aqueles que estavam enfermos. Jesus, ele não veio para aqueles que estavam ali sarados, mas para aqueles que estavam enfermos, precisando da sua ajuda. Aleluia! E quando ali, irmãos, a Bíblia diz que o profeta Jonas recebe essa mensagem, ele se recusa a ir pregar para Nínive. E diz a Bíblia que ele desce a Jope, e segundo a palavra de Deus diz que ali ele pega um navio para Tars, para sair da presença do Senhor, para não cumprir o chamado ao qual Deus chamou ele para levar uma mensagem àquele povo que estava se perdendo. Sabe, muitas das vezes nós acovardamos para levar a palavra de Deus. Sabe, muitas das vezes nós, como servo de Deus, ele quer que nós levamos palavras para as pessoas lá fora, para as pessoas que estão se perdendo, e às vezes nós recusamos. Aleluia. Se nós olharmos hoje como está vivendo as igrejas, nós vemos que poucos evangelizam. Nós vemos que poucas pessoas já saem na rua para anunciar a palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja, ela está muito ocupada, irmãos. Nós estamos muito ocupados com os nossos afazeres, com as coisas nossas, e estamos desprezando o chamado de Deus. Aleluia! Deus chamou eu e você para anunciar a palavra aos gentios, às pessoas que ainda não têm entendimento da palavra. Mas muitas das vezes, nós nos acovardamos, não queremos levar a palavra do Senhor. Aleluia! Mas a Bíblia diz que, quando o Senhor ordenou, ele quis fugir do chamado. Jonas pegou aquele navio para Tarsis, e diz a palavra do Senhor, que ali Deus enviou uma grande tempestade. O vento era tão forte, maresias, que batia sobre aquele navio, ao ponto de querer afundar. E diz a Bíblia que aquelas pessoas ficaram desesperadas, porque o barco estava afundando. E Jonas, pegando aquele barco, ele foi lá para o porão. Estava dormindo, estava tranquilo. Enquanto o movimento aquela maresia estava agitando aquele barco, ao ponto de afundar aquele barco. E diz a palavra do Senhor que aqueles tripulantes que estavam ali, lançavam suas cargas, jogavam no mar, para se aliviar, para que eles não viessem afundar. Mas a Bíblia vem dizer que quanto mais ele lançava, mais o mar se agitava. Aleluia! O mar estava agitado, irmãos, porque Jonas estava ali. Deus queria naquele momento ali mostrar para Jonas que ele é o Deus poderoso. Não adianta nós fugir da presença do Senhor. Homem nenhum pode fugir da presença de Deus. Aleluia! Porque ele está em todos os lugares. Em todos os lugares Deus está, Lá ele se faz presente. Então, quando aqueles homens chamam Jonas, o que tu fazes dormindo? Não vê que nós estamos a ponto de afundar, Quem és tu? De onde tu vens? Quem é o teu povo? O que tu fizeste? E a Bíblia diz que ali eles lançam sorte, e a sorte cai justamente em Jonas, E diz: confessa, quem é você? Quem é o teu Deus? E Jonas disse que ele servia o Deus do céu, o Deus que fez o céu e o mar, a terra seca. Olha, que bênção, irmãos. Ele estava anunciando, mas a Bíblia diz que aqueles homens temeram. Mas por quê? Porque Jonas contou que estava fugindo da presença de Deus. Não devemos fugir da presença do Senhor. Ninguém pode fugir da presença de Deus, irmãos. Aleluia. Nós temos que cumprir o nosso chamado. Se nós não cumprirmos o nosso chamado, nós vamos padecer. Deus, ele vai nos tocar. Aleluia. Deus, ele vai tocar em nossas vidas, até que nós chegamos ao ponto de reconhecer realmente o que Deus tem para mim e para você. É interessante, Enquanto nós não cumprimos, nós vamos padecer. Aleluia. E naquele momento ali, irmãos, aqueles homens ficaram desesperados, pensando assim, mesmo que eles estivessem ali não querendo lançar Jonas,
mas eles não tinham saída para lá. Tinham que lançar Jonas, porque Jonas disse: se vocês me lançarem ao mar, vai acalmar, porque sou eu que estou trazendo esse problema. E a Bíblia vem dizer que ali aqueles homens lançaram Jonas sobre o mar. E a Bíblia diz que ali Deus envia um peixe e ele engole Jonas. E a Bíblia diz que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Mas quando Jonas está naquele lugar, já sem esperança, quando Jonas está naquele lugar, qual ele vê que ali vai ser o seu último ponto, não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer, ali Jonas ora ao Senhor. É isso que acontece quando nós fugimos da presença de Deus, do chamado de Deus. Deus ele vai nos colocar em situações em que nós não vamos ter para onde correr. Sabe, muitas pessoas que estão aí fora, muitas pessoas que estão padecendo, sabe, porque Deus ele está chamando a nação. Deus ele está chamando aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer entender o que Deus quer para ela. Sabe por que tem muita gente que não consegue ser sarado, não consegue ser liberto? Até mesmo muitas das vezes na igreja, tem muita gente que está ali oprimido. Por quê? Porque se Deus sarar, ela vai embora, não volta mais. Porque se Deus libertar, essa pessoa vai embora e não quer mais saber de Deus. E aí o que é que Deus faz? Deus permite que venham as enfermidades, Deus permite que venham os problemas. Por quê? Porque quando ela está com problemas, quando ela está enferma, ela vai procurar a Deus. E Deus, ele quer que os seus filhos estejam junto deles, buscando, adorando, exaltando, glorificando o nome dele. Deus, ele não quer, irmãos, que nós estejamos longe, não. Ele quer que nós estejamos aqui buscando a ele. Certo momento, numa igreja em qual eu me congregava, havia uma pessoa que ela vivia doente, irmão, todo o tempo doente. Mas quando essa pessoa melhorava um pouquinho, essa pessoa sumia da igreja. Era semanas, cadê a irmã? Desapareceu. Aí de repente, lá vem a irmã, muitas das vezes vinha carregado. Outras pessoas traziam ela, já enferma. Por quê, irmãos? Porque aquela pessoa, quando estava boa, não procurava buscar a Deus. Aleluia. Quando estava ali naquele momento de alívio, ela não procurava buscar a Deus. E Deus apertava, Deus enviava algo para oprimir a vida daquela pessoa. Então é assim que Deus faz. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Deus, Ele quer que a sua igreja esteja buscando a Ele, porque não há mais tempo de brincar. Os tempos já estão próximos. E Deus, Ele quer levar uma igreja, uma noiva para morar com Ele. Aleluia! Então, às vezes, nós não entendemos o mistério de Deus. Então, quando Jonas já estava naquele momento de desespero, há 3 dias, no ventre do peixe, aí sim ele foi clamar a Deus. Aí sim bateu o arrependimento de Jonas. Ele se arrependeu naquele lugar. Ele fez uma oração a Deus naquele lugar. Senhor, será que eu ainda vou conseguir ver o teu templo, contemplar o teu templo? Jonas fez uma oração naquele lugar de arrependimento, até mesmo prometendo cumprir o seu chamado. Aleluia. E a Bíblia diz que ali o Senhor, irmãos, o Senhor permitiu que aquele peixe baldeasse Jonas. Aleluia. Pela misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia de Jonas. Louvado seja o nome dele. E a Bíblia diz que quando ali Jonas já está de novo lá fora, Glória a Deus, porque Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração, e Deus anuncia de novo a mesma palavra para Jonas. Agora você vai levar a palavra. Jonas não tinha mais como fugir. Jonas já tinha experimentado algo que Deus fez na vida dele. Se ele fugisse de novo, Deus ia de novo puxar ele, Ia de novo frear ele ali. Tu não quer ir? Tu não quer anunciar a minha palavra? Então eu vou apertar mais um pouquinho aqui, Porque vai chegar o momento. Por que, irmãos? Porque Deus, Ele queria salvar aquele povo. Jonas era o homem daquela época para levar a palavra do Senhor.
Jonas era a pessoa certa que Deus tinha escolhido para levar a mensagem àquele povo. Aí nós diremos, mas será que não existia outros profetas? Será que não existia outra pessoa em que pudesse pregar aquela palavra ali? Se Deus quisesse, ele levantaria alguma pessoa. Mas aquela era a missão para Jonas. Aleluia. Aquela era uma missão para aquele profeta. Talvez porque aquele profeta deveria ter algo importante. Ou ele era muito duro, um profeta muito durão, que tinha uma palavra dura. Por quê? Para levar a palavra para aquele povo que estava ali, tinha que ser um profeta mesmo que pudesse enfrentar, né? Um profeta que pudesse ter uma palavra, talvez uma palavra forte. Então, aquele era o perfil de Jonas para pregar para aquele povo. E quando Deus anuncia, irmãos, para Jonas levar esta palavra pela segunda vez, Jonas ele vai levar a palavra. E diz a Bíblia que Nínive era uma cidade grande. E ali Deus falando para Jonas, olha, eu vou colocar as palavras para te dizer, né, naquela cidade, né? E a palavra era curta, né? Porque Deus tinha pressa em salvar aquele povo. Deus tinha pressa em libertar aquele povo, aleluia, te levar a palavra de Deus. Nós vimos que quando o Senhor, ali, Deus, ele ordenou, né, aqueles varões para ir lá na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus, ele tinha pressa de tirar Ló daquele lugar. Ele queria tirar Ló, porque ele ia destruir aquela cidade, né? Então, quando ele enviou aqueles varões ali, no outro dia, eles já tinham que sair daquele lugar. E diz a Bíblia que ali, naquele momento, Ló queria ali enrolar um pouquinho, mas os homens pegaram pela mão de Ló e disseram, não, vamos embora, senão tu vai ser destruído junto com este povo. E quando tiraram Ló, irmãos, daquela cidade de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu aquela cidade, sabe? Deus destruiu aquele povo que estava também um povo cheio de maldade no seu coração, cheio de iniquidade em seu coração. É assim que Deus tem pressa, aleluia, em salvar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem pressa para libertar as pessoas. E sabe, irmãos, Deus, ele não vai chegar com as pessoas ele mesmo, porque Deus não pode vir habitar nesta terra como pessoas, não, mas ele escolheu eu e você para levar a palavra às pessoas. Aleluia. Foi eu e você que ele escolheu, né? Hoje nós estamos aqui como boca de Deus no meio desta nação, para anunciar a palavra do Senhor às pessoas, né? Então, quando ali Jonas foi chamado pela primeira vez, ele foi anunciar a palavra a Nínive, diz a palavra de Deus que ele começou a pregar ali. Em 40 dias, Deus irá destruir essa cidade. Imagina o semblante de Jonas, aborrecido, porque ele não queria ir, né? O semblante dele está ali, de brabo, talvez, uma palavra dura, né? Talvez dirigida àquele povo ali, que também era um povo de coração duro, de coração de pedra, né? Ele levou a palavra, e diz a Bíblia que quando ele leva aquela mensagem, aquele povo, foi uma reação de arrependimento para o coração daquele povo de Nínive. Quando eles escutaram a mensagem de Jonas, que Deus iria destruir aquela cidade, aquilo, irmãos, comoveu os seus corações. Diz a Bíblia que a ponto deles se arrependerem. Olha como é interessante, irmãos. E se Jonas não leva aquela mensagem? E se Jonas não prega para aquela cidade? Aleluia! Aquela cidade ia ser destruída. Aquelas pessoas, aquelas almas, elas iam ser perdidas. Não iam ter salvação. Aleluia! Não iam poder ter salvação. Mas quando Jonas prega para aquele povo, diz a Bíblia que houve um grande arrependimento naquela cidade. Glória a Deus. Aquelas pessoas começaram a se arrepender dos seus atos.
das suas maldades. Como diz aqui, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram roupas de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha que beleza. Olha que bênção, irmãos. E diz a palavra do Senhor: e quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes real, cobriu-se de pano de saco e sentou-se em cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, todos, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um dos seus maus caminhos. Aleluia. E diz assim: dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não perecemos. Houve um arrependimento, irmãos. Aquele povo se arrependeu dos seus pecados, das suas iniquidades. Aleluia. Sabe, talvez porque muitas das vezes muitos ainda não se arrependeram. É porque ainda não chegou um profeta para falar, talvez, a palavra de Deus. Aleluia. Nós vimos muitas igrejas, em todos os cantos, nós vimos igrejas, mas pouco nós vimos pessoas pelas ruas. Sabe por quê? Porque aqueles que estão desviados, eles estão pela rua, pelas esquinas, pelos bares, eles estão pelas festas. Aleluia. Eu me lembro que o meu irmão, o pastor Joel, logo no seu início do seu ministério, lá no Limoeiro do Ajuru, ele colocou uma congregação, lá nós tínhamos uma congregação do ministério, e ele foi pregar para lá, foi assumir uma obra lá. E sabe o que ele fazia à noite, irmãos? Ele saía para as festas, ele entrava nas festas, e quando ele chegava nas festas, ele ia distribuindo aquela literatura para aquelas pessoas ali. Tive uma pessoa que se levantou e falou: pastor, aqui não é o seu lugar. Por que é que o Senhor está aqui no meio dessas pessoas? Mas ele disse: varão, aqui é o meu lugar, porque eu vim anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Eu vim trazer a boas novas para essas pessoas que estão perdidas, para essas pessoas que ainda não têm o conhecimento da verdade. Aleluia. E muitas das vezes nós queremos pregar somente em igrejas, para pessoas que já foram salvos, para pessoas que já foram chamados, mas não é isso talvez que Deus quer para mim e para você. Nós temos que levar lá para fora, porque é muito bom pregar aqui, irmãos, para aquelas pessoas que já têm conhecimento, para aquelas pessoas que já servem a Deus. É muito bom nós chegar numa igreja, anunciar a palavra para as pessoas que já são convertidas. Mas eu quero ver, irmãos, nós pregar lá fora. Eu quero ver uma pessoa anunciar para as pessoas que estão lá fora, sem conhecimento da verdade. Aleluia. Pessoas que estão lá com o coração endurecido. Eu quero ver a pessoa pregar lá fora, Então Jonas, irmãos, não era porque Jonas tinha medo, não, Jonas era um homem de coragem. Para entrar naquela cidade e pregar a palavra de Deus, ele tinha que ser um profeta de coragem, Por quê? Porque aquelas pessoas podiam agarrar Jonas e matar Jonas lá mesmo, por estar pregando a palavra do Senhor. Mas ele não, irmãos, ele não era um homem medroso. Ele só não queria que aquelas pessoas fossem salvas, para que Deus não viesse ter misericórdia daquelas pessoas, porque eram as pessoas que praticavam mal, sabe? E muitas das vezes, muitos ainda pensam desta maneira:
né? Nós que já fomos salvos, nós que já fomos libertos, muitas das vezes, muitas pessoas na igreja ainda pensam desta maneira, acha que lá fora, as pessoas que estão lá não são dignas, né? Que Deus tenha misericórdia. Mas a palavra de Deus, irmãos, é o que Deus quer, que nós levamos para as pessoas que estão perdidas, que ainda não têm conhecimento da verdade. E diz a palavra do Senhor, irmãos, quando Jonas anunciou aquela palavra, que as pessoas ali de Nínive se arrependeram, ele atravessou, ficou lá de fora, né? Fez uma cabana e ficou observando o que ia acontecer. Será que vai acontecer alguma coisa, né? Será que eles realmente se arrependeram? Será que Deus vai destruir? Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Jonas ficou revoltado porque Deus teve misericórdia daquele povo. E ele falou, por isso que eu não queria ir pregar, porque eu sei que tu és um Deus bondoso, né? Um Deus que tem misericórdia de cada pessoa. Deixa eu trazer aqui somente um texto que diz assim, a respeito do profeta Jonas. Aleluia, louvado seja Deus. Olha o que diz. Deus, Ele conhece o perfil de cada pregador e de cada povo. Por isso Ele tem pregador ideal para cada auditório e o pastor ideal para cada igreja. Jonas era o pregador ideal para Nínive. Por que é que Deus não viu outra profeta para Nínive? Porque Jonas era a pessoa que ele havia escolhido para pregar para Nínive, né? Por que é que Deus não colocou outro pastor para estar aqui? Porque o pastor Wellington é a pessoa ideal que Deus escolheu para este lugar, né? Que Deus chamou para este lugar, para anunciar a palavra de Deus neste bairro, para anunciar a palavra de Deus para esta rua, né? Deus, ele tem muitos profetas para enviar, mas cada um que Deus envia é porque Deus, ele sabe que aquela pessoa é a pessoa ideal para estar naquele lugar. Aleluia. E olha o que diz aqui mais. De acordo com Atos, Barnabé foi o homem certo para fortalecer o trabalho do Senhor na cidade de Antioquia, na Síria. Ou seja, irmãos, quando Deus chamou, né, através de Paulo, através de João, através de Pedro, né, Paulo ele colocava cada homem ali, naqueles lugares, em cada cidade, e cada homem que ele escolhia, eram pessoas com perfil diferente, né? Mas aquelas pessoas que ele colocava, eram as pessoas que Deus escolhia para ficar naquele lugar, para pregar a palavra, para anunciar a palavra de Deus. E olha como diz assim, ó, assim como Deus tem o pregador certo para o evento certo, ele também tem a mensagem certa para o momento certo. A crueldade da Síria era muito conhecido na história. Assim, aquele povo precisava de uma mensagem, aleluia, curta e direta. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Sabe? Uma palavra certa, uma palavra direta, para tocar o coração daquele povo. Aleluia. Porque muitas das vezes, se fosse outro profeta, talvez ele ia falar uma palavra mansinha, ele ia ter um jeito de querer falar, né? E talvez aquele povo não ia ouvir. Mas Jonas não. Com a sua palavra dura, ele foi e pregou a palavra. Aleluia. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, eu creio que Deus está falando com cada um de nós neste lugar. Aleluia. Porque eu sei que o Senhor designou a cada um para estar em sua presença neste lugar. Porque, irmãos, nós temos que anunciar a palavra de Deus. Não devemos nos calar. Nós já fomos chamados por Deus. Deus já nos lavou. Deus já nos comprou. Aleluia. E Ele quer que nós vamos levar a mensagem às pessoas, irmãos, que estão perdidas, necessitadas da palavra do Senhor. E diz assim aqui, ó.
A mensagem de Jonas atingiu o coração daquele povo e todos os ninivitas se arrependeram no pó e na cinza. O efeito foi tão poderoso que talvez nem Jonas esperasse isso. Louvado seja Deus. A nossa mensagem, irmãos, é uma mensagem de último tempo, de últimos momentos. Deus tem pressa em salvar as pessoas. Deus tem pressa em salvar a humanidade. Nós olhamos para as coisas e vemos que tudo está se cumprindo segundo a palavra de Deus falou. E nós vimos que as coisas estão se cumprindo muito rápido, né? Muito rápidos. Até mesmo os dias estão passando rápido, o ano estão passando rápido. Por quê? Porque Deus tem pressa em cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas ainda estão perdidas? E quantas pessoas ainda estão necessitadas de ouvir o Evangelho? Como o irmão falou ali, a respeito da oração que nós fazemos naquele lugar. Por que é que nós fazemos uma oração? Por que é que nós levamos uma palavra? É porque aquelas pessoas que estão ali, elas não entram em igrejas, elas não vão em igrejas buscar uma palavra. Aquelas pessoas que estão ali, são pessoas que nunca entraram numa igreja para ouvir uma palavra. Mas por que é que Deus levanta as pessoas para pregar, para essas pessoas que não vão na igreja ouvir a palavra? Porque Deus não quer ter ninguém por inocente. Naquele grande dia, aleluia, que ninguém possa falar, eu não ouvi a palavra, ninguém me falou da palavra, eu não entendi, eu não sabia, aleluia. Naquele grande dia, no dia do julgamento, a pessoa não vai poder dizer, eu não entendi a palavra porque eu nunca escutei. Aí Deus vai dizer, você escutou, lá naquele lugar, quando alguém estava pregando a palavra ali, você escutou. Foi anunciada a palavra que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Foi anunciada a palavra dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Então, naquele grande dia, irmãos, não vai ter ninguém por inocente. A palavra vai ser pregada. Foi pregada para aquela pessoa. Então, irmãos, Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer libertar. Só que Ele quer contar com a sua igreja nesta terra. Ele quer que a sua igreja leve a mensagem. Hoje nós vemos o mundo como está, né? Nós vemos muitas igrejas, muitos irmãos se contaminando com as coisas deste mundo. Aleluia. Muitas pessoas querem estar levando a palavra verdadeira, porque a Bíblia diz que no final do tempo se levantarão muitos falsos profetas, né? Que anunciarão a palavra do Senhor ali, mas não viverão aquilo que a palavra está ensinando, né? Isso não para nós, isso não é novidade, porque a Bíblia alertou sobre esses acontecimentos. E hoje nós vimos o que está acontecendo no mundo afora, né? Pessoas envergonhando a palavra de Deus, o nome do Senhor, aleluia, que é para estar em nossas vidas, e nós temos que dar o exemplo. Deus, Ele quer que eu e você seja a luz para este mundo, que ilumina o mundo. Nós somos o sal da terra, aleluia. É isso que Deus quer para nossas vidas, é isso que Deus quer para a igreja, irmão. Então Deus, Ele tem muita pressa em salvar as pessoas, e Ele quer que eu e você se levante para levar esse evangelho, para anunciar essa palavra. Deus, Ele não quer que nenhuma pessoa se perca, né? Deus, Ele quer que todos estejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos, todos sejam libertos. Aleluia. Infelizmente as pessoas não querem dar ouvido. Infelizmente as pessoas estão com o coração endurecido. Mas eu sei que Deus, pela sua infinita misericórdia, assim como Ele teve misericórdia daquela cidade, Ele pode ter misericórdia dessas pessoas que estão aí fora. Aleluia. Que estão sofrendo na mão do inimigo. Jesus, Ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Aleluia. Ele se entregou de uma forma terrivelmente, de uma forma com grande sofrimento, para nos comprar, para comprar as pessoas que estão na garra de Satanás,
que estão oprimidas pela mão de Satanás, para que as pessoas venham ser libertas. Aleluia, para que Ele venha sarar as pessoas de todas as suas enfermidades, tanto a enfermidade do corpo, como as enfermidades da alma. Aleluia, por isso Deus, o Senhor se entregou naquele grande dia, naquela cruz, para que eu e você seja salvo, para que eu e você sejamos libertos, amém? De todo aquilo que o inimigo está oprimindo as nossas vidas. Então, nessa noite, irmãos, eu estou finalizando esta mensagem já, mas eu quero dizer para a igreja que nós devemos nos despertar, tanto para a volta de Cristo, né? Porque os dias estão próximos, Jesus está voltando. Que nós possamos, assim como a Bíblia diz, né? Que aquelas noivas que estavam ali, né? As 5 que eram prudentes e as 5 que eram mestres, né? Aquelas 5 que eram prudentes, elas estavam com seu óleo, com seu azeite. Elas estavam preparadas para quando o noivo viesse ali, elas pudessem sair e entrar na boda com o noivo. Mas aquelas outras, elas estavam despercebidas. Deus, Ele não quer que a sua igreja esteja despercebida. Deus, Ele quer que a sua igreja esteja preparada para qualquer momento que Ele voltar. Aleluia. Ele quer que a sua igreja esteja preparada no momento em que Ele chamar o seu povo, que o seu povo venha se encontrar com Ele. Ele quer que a igreja esteja preparada, irmãos. E nós, como igreja, nós temos que estar com o nosso óleo, com o nosso azeite, com a nossa lamparina acesa, em todos os momentos vigilante, em todos os momentos preparado, que nós possamos estar preparados, aleluia, para que no momento que Deus nos chamar, nós possamos subir com Ele para a glória. Aleluia. Então, aquelas que estavam ali, no momento que o noivo chamou, bateu um desespero, não tinham mais azeite, as suas lamparinas já estavam apagadas. Aí veio o desespero, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Alguém fala para ela, diz assim, vamos comprar o azeite. E quando elas vão comprar o azeite, em que ela retorna, o noivo já estava com a porta fechada nas bodas. E ela batendo, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Deus diz, eu não vos conheço mais. Né? As portas já estavam fechadas. Então a igreja ela tem que se preparar. Nós temos que nos preparar, né? Porque em qualquer momento Jesus está voltando. E nós queremos morar com Deus, né? Nós queremos morar na cidade santa, né? Nós queremos morar nas moradas celestial, aonde Deus diz que lá não haverá mais dores, lá não haverá mais sofrimentos, nem morte, aleluia, nem tribulação, nem angústia, aleluia. Ali nós vamos viver verdadeira felicidade junto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso nós temos que nos preparar. Mas para isso nós temos que estar vigilantes. Aleluia. Para quando chegar o momento certo, nós como igreja, garantir a nossa morada lá com o nosso Deus. Aleluia. Então essa é a mensagem para cada um de nós nessa noite, irmãos. Que Deus possa despertar a sua igreja, né? Que Deus possa despertar o seu povo. Muitos estão dormindo despercebidos, né? Enquanto as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Enquanto as coisas estão se concretizando de acordo com a palavra de Deus. E muitos ainda estão adormecidos, sem perceber, sem poder entender. Aleluia. Mas para aqueles que estão com o ouvido atentos os acontecimentos, ele sabe, ele tem conhecimento que Jesus já está à porta. E nós temos que nos preparar.